Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um caso de sucesso do Sistema da Nomus. Aqui com a gente está o Matheus Sanches, que é do setor de pesquisa e desenvolvimento da BIMAF, uma indústria de usinagem localizada em São Carlos. Matheus, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rafaela. Explica para a gente um pouco mais sobre quais são os tipos de produtos e serviços que a BIMAF trabalha e também quais são os tipos de empresas que geralmente adquirem os produtos de vocês. Claro, somos uma empresa de usinagem, né? Parte de fabricação mecânica. Prestamos serviços, né, na área de usinagem para as empresas de São Carlos e algumas de São Paulo e São José dos Campos também. A maioria das empresas são da área médica, então fabricamos componentes por usinagem, utilizando torno CNC, centros de usinagem, para essas empresas. Elas usam os componentes nos produtos finais dela. Então, a gente é uma prestadora de serviço voltado para a usinagem de mecânica de precisão da área médica. Certo, Matheus. E atualmente vocês utilizam o ERP da Nomus para poder fazer a gestão aí da BIMAF, mas como era esse gerenciamento antes de vocês implantarem o sistema? É, todo o gerenciamento, antes da gente implementar, era feito tudo por planilhas, né? Então, toda a parte desde orçamento para computar horas de máquina, era feito em planilhas, apontamentos eram feitos em planilhas, a gestão financeira de recursos, de pagar, receber através de planilhas. Então, eram cerca de 10, 12 planilhas que não eram interligadas, né? Então, isso aí era bem dificultoso para a gente aqui. E o que fez você e o seu time irem para o mercado e fazer a escolha de um ERP? Quererem, né, tomar aí essa atitude de querer sair da planilha, ô Matheus? A experiência da gente, né, sempre foi trabalhar com parte de DRPs. Logicamente, em outras empresas, a gente trabalhava em uma área específica, né? Então, quando a gente visualizou que a Bimaf estava crescendo, era fundamental a gente gerenciar com mais, né, detalhes e que as coisas fossem mais interligadas, né? Onde se iniciou assim uma pesquisa para a gente implementar um RP dentro da Bimaf para facilitar todo o processo de gerenciamento, né? E quais foram as características que chamaram a atenção de vocês e que pesaram a decisão pela escolha do ERP da Nomus? Primeiramente, porque custo-benefício do Nomus é muito interessante, né? Os RPs que a gente conhecia, ou que já tinha ouvido falar também, o custo era muito alto. Para uma pequena empresa, inviabilizava, né? Então, a Nomus, para esse caso, custo-benefício excelente, né? Então, já abriu uma forma de a gente tentar o contato e fazer a implementação. O segundo ponto, a gente fez um teste antes de contrato, né? A facilidade do sistema é impressionante, é o mais fácil que eu já vi, né, utilizar, principalmente para a área de indústria. A gente tinha tentado alguns outros, né, também, de custo-benefício bacana, mas a dificuldade era tremenda para fazer um cadastro de um produto, uma estrutura de um produto, porque eles eram bem genéricos. O Nomos, que a gente percebeu, ele é industrial. Então, para a empresa da Bimaf, para a gente, isso aí foi o divisor de águas, porque ele é muito simples e ele tem cara de indústria, né? Então, essa aí que foi que fez com que a gente optasse pelo Nomos. É, de fato, são características que os nossos clientes mais elogiam no sistema. O fato de ser robusto tecnicamente, mais fácil de ser utilizado, porque isso é importante no dia a dia de todas as empresas, mas principalmente das indústrias que já têm um grau de complexidade, né, devido ali à natureza da transformação envolvido, dentro da sua operação. Perfeito, é exatamente isso aí.
Matheus, o projeto aí da Bimaf, ele se destaca por vários pontos, mas principalmente em relação ao uso do sistema nas áreas de produção e também o fato de ser multiempresa, né? Vocês conseguirem gerenciar mais de um CNPJ dentro de um mesmo sistema. Isso não é comum de se encontrar em ERPs industriais, muitos deles você necessita de bases diferentes. Quais são as áreas, os setores aí da Bimaf que são gerenciadas hoje por dentro do RP da Nomus? É, hoje, o que que a gente está utilizando, né? O sistema de produção, todos eles, né? A parte de ordens de produção, parte de compras, recebimentos, ah, vendas principalmente, a gente gerencia tudo através do RP, e toda a cadeia da produção aqui. E financeiro a gente startou há algum tempo, que foi o último do que a gente precisava era o financeiro, porque a gente já tinha um sistema paralelo, que aí a gente foi um pouquinho mais devagar, né? Mas agora a parte financeira também é bem importante, a gente gerencia através dele também, do sistema Nomus. É interessante a gente citar aqui que o modo de se implantar proposto pela Nomus, que no caso de vocês foi através do método Lean, mas poderia ser pelo método tradicional, por exemplo, das duas situações é possível implantar conforme a necessidade e o crescimento da empresa. Então, o sistema ele dispõe desde as funcionalidades mais básicas e essenciais até aqueles tópicos mais avançados e consegue acompanhar o crescimento da indústria conforme haja necessidade. Então, já soube também que vocês estão com planos futuros para poder ampliar ainda mais os recursos na produção, né? Inclusive, já fizeram aí algumas reuniões relacionadas à programação fina, chão de fábrica também, para conseguirem ter uma evolução dentro dos controles ali no PCP. Perfeito, Rafaela. Isso aí, esse é um bom ponto destacado aí. A implementação tem que ir sendo devagar conforme a gente vai utilizando e vai ficando cada vez melhor no sistema e vai vendo que precisa de mais recursos, né? O chão de fábrica aí provavelmente será um dos próximos aí. A gente realmente conversou sobre isso aí com o analista de implementação, né? Esse eu destaco também, que é uma coisa muito interessante da Nomos. A gente não fica sem respostas, as respostas são rápidas. é, Quando não é através de uma reunião, um simples e-mail já vem a resposta, facilitando a nossa vida aqui, porque assim, a gente, por ser uma empresa pequena, a gente é muito dinâmico, então a gente precisa que seja as coisas aconteçam muito rápido. Então, essa parte de chão de fábrica é um outro ponto que a gente quer implementar. E eu destaco um outro ponto aí, que é a parte de qualidade. A gente ainda não implementou ela, mas a gente usa um formulário que foi através da implementação que a gente solicitou. O analista falou: não, isso aí é muito simples de ser feito. E foi feito, que é o que? A gente, como é a parte de prestação de serviço de usinagem na área médica, tem toda uma cadeia através da Anvisa que ela precisa de uma documentação no cliente. Uma dessa documentação é uma ficha de inspeção. É uma coisa simples, é uma ficha de inspeção. Mas antigamente a gente fazia numa planilha, tinha que mudar todas as informações para cada componente usinado. Através da implementação de vocês, a gente automatizou isso aí. Então, na hora que a gente, por exemplo, abre uma ordem de produção, fabrica o componente, fecha essa ordem de produção, já gera uma ficha de inspeção. Para quê? Preenchido o que que é, qual que é o pedido, qual que é o nome da peça, qual que é o número da peça, revisão da peça e as informações que a gente precisa fazer o controle. Então a gente automatizou uma coisa que demorava uma meia hora para ser feita em apenas dois, três cliques, né? Então isso aí é um ponto que tem que se destacar do sistema. Fico bem contente em ver aí esse feedback a respeito desse resultado e também saber que o sistema está cumprindo o que se propõe, que é justamente otimizar, ajudar vocês a otimizar os processos, estruturar a fábrica, integrar os setores, que é de fato o que se espera e a gente entrega isso com especialidade, né, com maestria.
Matheus, um outro ponto de destaque aí do projeto da BIMAF é que no período de implantação, a gente fez algumas adequações de layouts de documentos, principalmente para poder atender às propostas técnicas e também às fichas técnicas de produto. Você pode comentar um pouco melhor sobre essa possibilidade de adequar o layout, a personalizar conforme a necessidade de vocês? Claro, essa personalização também é fundamental, né? Porque a gente fica profissional, a nossa, por exemplo, uma proposta técnica de venda foi um dos layouts que vocês adaptaram para a gente. Então, quando a gente envia essa proposta técnica de venda para um cliente, o formato de folha reflete muito no que é a BIMAF, né? Então, essa possibilidade de formatação de layouts de acordo com a necessidade da empresa, isso aí é de um grau de importância muito grande, né? Destaco principalmente a ficha de inspeção que foi feita exatamente de acordo com o que a gente já utilizava, automatizando campos que antes era preenchido na mão. Então, isso aí, quem já estava acostumado, não mudou nada, os clientes, né, que eu digo, né, que já estava acostumado com aquele padrão de ficha, só que a automatização dessa possibilidade de fazer o layout e ser automatizado, a gente ganha tempo para fazer outras atividades relacionadas a faturamento, né, não atividades braçais aí, né? Sim, para quem está aqui nos assistindo ou nos ouvindo, importante dizer que o sistema da Nomus ele dispõe de vários documentos padronizados, e essas adequações de layout são possíveis de serem feitas a nível de parametrização durante o período de implantação. Então, é possível utilizar tanto aquilo disponível de forma padrão, como também possíveis adequações, né, sendo parametrizadas como informações específicas que precisam conter ali no documento, logomarca ou qualquer outro tipo de adequação que é possível de ser feito dentro do período de implantação, geralmente feito ali pelo próprio analista. Exatamente. E esse ponto é muito interessante. Matheus, queria saber de você quais são as principais telas ou recursos do sistema que fazem parte do seu dia a dia. O que que você geralmente acessa frequentemente dentro do software? Hoje é engenharia, vendas, compras, recebimentos, o financeiro, na verdade, né, com todos os recursos, entrada e saída, né, e custos, na verdade, assim, Rafaela, a gente praticamente utiliza 60, 70% das telas disponíveis. Mas eu acho que assim, de recursos, a gente tem muito a utilizar ainda, porque é um sistema muito robusto, né? A gente, conforme a gente vai precisando, a gente vai aprendendo cada vez mais o sistema. Mas basicamente, a engenharia, vendas, compras e financeiro é os itens que a gente mais utiliza dentro do sistema. E para a gente ir encaminhando aqui para o final do nosso caso de sucesso, Matheus, eu queria saber se você pode compartilhar com a gente, além das informações que você já trouxe aqui no nosso caso de sucesso, quais outros resultados você conseguiu perceber entre antes do uso do RP e agora que vocês já estão com a ferramenta rodando de forma efetiva aí dentro da empresa? Eu acho que o pessoal não entende como que é importante um sistema de RP de controle, né? Isso só facilita. Eu falo para você, antigamente eu fazia um orçamento, às vezes demorava 2, 3 horas, né? Hoje, para fazer um orçamento, em meia hora já está sendo feito e super, super profissional. Se a gente não tivesse implementado o sistema que a gente está usando, se a gente não tivesse implementado o Nomos dentro da BIMAF, o crescimento que a gente teve no último ano seria impossível da gente ter se a gente tivesse no mesmo método antigo de planilhas, né? Então, a gente praticamente cresceu 200% na parte de financeira, né? Só que todo esse controle foi feito dentro do Nomos. Se a gente não tivesse implementado, seria impossível ter crescido da forma que a gente cresceu aí no último ano, né? Então, assim,
Hoje, hoje a gente não consegue trabalhar na BIMAF sem o Nomus. Isso aí é impensável. O volume de trabalho, de itens que a gente produz, que a gente usina aqui dentro, sem um sistema para gerenciar toda a parte de ordem de produção, a parte de vendas, entrada e saída de matéria-prima, compras, né? A gente não consegue fazer mais ou voltar ao passado, né? Então, assim, foi fundamental no crescimento da BIMAF a implementação do NOMS. Matheus, é uma satisfação saber aí desse resultado que você nos trouxe e quero agradecer em nome de toda a equipe da Nomus, pela sua participação, por poder compartilhar aqui com a gente um pouco da sua experiência com o uso do sistema e desejo sucesso a todo o seu time, que vocês consigam alcançar patamares ainda maiores de crescimento e com certeza estaremos respaldando tecnicamente todos os processos e metas que vocês têm traçado. Muito obrigada. Com certeza, Rafaela. A BIMAF também agradece a parceria com a NOMS, muito saudável e fundamental para o nosso crescimento aí. Muito obrigado. Muito obrigada. E para você que assistiu aqui esse caso de sucesso, fica o convite a agendar uma reunião de demonstração com um dos nossos analistas e saber como o sistema da Nomus também pode impulsionar os resultados aí da sua fábrica. Até o próximo vídeo.